O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. Olá, estamos juntos mais uma vez para nós recebermos algo poderoso do Senhor, que a graça abundante do Senhor e a paz perfeita de Jesus esteja sobre o seu coração, amém? Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos proporcionou estarmos vivos aqui na terra, que o Senhor nos dê o ar, a saúde, a energia de estarmos aqui. Hoje você vai receber uma palavra poderosa, vinda direto do alto, dos céus. Eu quero que você preste muita atenção e receba isso em nome de Jesus. Eu quero declarar muita graça, muita revelação da parte de Deus sobre você e que depois dessa palavra a sua vida vai ser impactada e você de fato vai viver os melhores dias da sua vida tendo o entendimento claro sobre isso. Amém? Nós vamos hoje falar, o tema da palavra é como é a vida planejada por Deus. Como que Deus, Roger, planejou de fato eu viver? Né? Como que é essa vida planejada por Deus aqui para nós, para mim e para você? Será que Deus nos fez e simplesmente nos fez lá no céu e fez o nosso olho, a nossa cara, o nosso corpo e falou assim, jogou na terra e falou, agora se vira, vamos ver o que você vai dar lá na terra, vamos ver se você vai ser mais um fracassado ou mais um sucesso. Será que Deus nos jogou aqui na terra e deu essa comissão para nós? Vamos ver o que vai dar? Agora se vira, né? E na verdade você vai entender que esse não é o coração de Deus. Qual que é então, o que Deus deseja para mim e para você? Qual que é essa vida planejada para mim e para você? Sabe? Tudo o que alguém faz, antes de fazer algo, ele planeja, é o normal. Quando você vê alguém, por exemplo, que fez um micro-ondas, que fez um microfone, antes dele começar a fazer, ele planejou os materiais, ele planejou a eficiência, ele planejou tudo como seria, quanto ele gastaria, para que serviria, como consertaria, tudo o que precisaria para fazer algo, ele fez. Essa pessoa faria. Assim também é Deus. Tudo que Deus de fato desejou para mim e para você, ele já realizou. Basta nós tomarmos posse dessas verdades e entender claramente o que significa cada um delas. Por isso eu quero te dar uma certeza, Deus não te fez para o fracasso, Deus não te fez para a derrota, Deus não te fez para a enfermidade, Deus não te fez para viver uma vida ruim, uma vida imbecil, uma vida péssima. Deus não te fez para viver uma vida medíocre, rasa, religiosa, pacata, ruim, pobre, em dívidas, uma vida muitas vezes, enjoada. Não, essa não foi a vida que Deus planejou para você. Deus planejou uma vida de crescimento, de abundância, uma vida que vale a pena ser vivida. É essa vida que Deus planejou para mim e para você. Por mais que nós passamos por problemas, por mais que nós passamos por desavenças, por mais que nós passamos por algumas circunstâncias inesperadas na nossa vida, Deus planejou uma vida maravilhosa. A Bíblia diz mesmo lá no Salmo 139, por exemplo, que Deus antes mesmo que nós tornássemos forma nesse mundo, Ele já tinha escrito todos os nossos dias. Todos os nossos dias já estava escrito. Aleluia! Significa que você não está aqui na terra por acaso. Você não está sendo jogado por Deus nessa terra para viver uma vida ruim, pobre, para viver uma vida de enfermidade, uma vida de depressão, uma vida desanimada, uma vida, muito pacata, chata. Não, Deus não te fez para isso. E essa palavra é para você, que quer de fato viver uma vida tremenda, uma vida plena, uma vida poderosa em Deus. É isso que Deus tem para você e para mim. Glória a Deus, aleluia. Sinta aí o Espírito e a unção do Senhor, onde você está agora te abraçando e falando isso para você. Que Ele tem uma vida poderosa, uma vida planejada.
para você, amém? E qual que é essa vida, então, que Deus planejou para nós? O que Deus espera? Que tipo de vida que os filhos de Deus deveriam ter? Qual que é esse estilo? Porque nós sabemos que o evangelho, ele é um lifestyle. Ele é uma crença, eles são crenças, doutrinas que ele vai entrando sobre a nossa vida, renovando a nossa mente, como está lá em, por exemplo, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos a vossa mente. Para quê, Roger? Para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto mais eu renovo a minha mente, quanto mais eu abro a minha mente, mais a verdade de Deus vem e mais a minha mente é renovada e mais eu posso experimentar a vida plena e a vida planejada de Deus para mim. E entenda, deixa eu te falar, a vida plena, a vida abundante não são só para os filhos maduros. Deus não tem uma escolha privilegiada para alguns. Olha, eu decido agora que só os pastores vão ter uma vida de abundância. Não! Eu decido que só uma outra pessoa vai ter uma vida massa. Não! A vida poderosa, a vida abundante, a vida plena é para todos nós, todos os filhos de Deus. Eu e você somos destinados a reinar. Somos destinados a viver uma vida de abundância. Vamos ler aqui para você ver, lá em Romanos, capítulo 5, verso 17. Olha o que ele diz, o desejo de Deus sobre a nossa vida. Ele diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só, que essa ofensa na verdade foi Adão e ele fez essa ofensa, né? Continuando, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ou seja, todo mundo, né, morreu espiritualmente, muito mais os que recebem, diga comigo, recebem, aleluia. O que eles recebem? Olha o que diz, a abundância da graça e o dom da justiça. O que vai acontecer? Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor tem uma vida abundante para você. O Senhor planejou uma vida para você reinar em vida. Não é para você passar por essa terra apenas por sofrimento, por abandonos, por depressão, por mais que nós sofreremos rejeição, perseguição, nós seremos muitas vezes difamados, caluniados, trocados, abandonados, abusados. Nós podemos sofrer tudo isso, mas a vontade de Deus é reinar sobre tudo isso. Porque aonde abundou o pecado, vamos ler lá em Romanos capítulo 5, verso 20. Olha o que diz. Porque aonde abundou o pecado, o que a Bíblia diz? Superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde teve abandono, o Senhor vai vir com amparo. Aonde teve abuso sexual, o Senhor vai vir com restauração. Aonde teve desamparo, o Senhor vai vir com o teu espírito e te abraçar. Aonde teve muitas vezes problemas financeiros e pobreza, o Senhor vai vir prosperar. Porque essa é a vontade dele para nós. Essa é a vida que Deus planejou para nós. Aleluia! E essa vida não é só para algumas pessoas maduras. Essa vida planejada, essa vida de crescimento, de prosperidade, de avanço, não é só para alguns, não é só para o mais maduro na fé. Ela é para desde o bebê espiritual até o mais adulto, até o mais velho espiritual, até o mais antigo espiritual. Ela é para desde aquele que acabou de converter a também aquele que já é crente há muitos anos. Essa vida planejada é para todos nós que um dia nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo dentro do nosso espírito e renascemos para Deus. Se você um dia teve essa experiência de nascer de novo, eu quero te falar, de fato, prepare-se, porque agora grandes coisas o Senhor tem para você. Aleluia! Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha o que ele fala, 2 Coríntios 5, 17. E se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, então o que acontece? Ele é nova criatura. E olha o que acontece com essa nova criatura. As coisas antigas já passaram. Não vão passar. Já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Aleluia. Todo dia é o dia de novidade de Deus para você. Todo dia é uma medida maior de graça,
de misericórdia, de renovo, de perdão. Todo dia é uma porção maior de Jesus sendo demonstrado para você. Todo dia a vontade de Deus é que você cresça de glória em glória, é que você avance, como está escrito lá em Provérbios 4, verso 18. Olha o que Provérbios 4, verso 18 diz. Porque o caminho, a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora. Eu quero te falar, eu e você, nós somos justos. Somos justos não por causa do nosso comportamento, mas porque a justiça de Deus é um presente. Aí olha o que ele fala. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até um dia ser perfeito. E esse daí é o caminho para a sua vida, meu querido. É crescer de glória em glória, é avançando cada vez mais, é crescendo em graça, é crescendo em prosperidade, é crescendo em saúde. É isso que Deus tem para mim e para você. E não é só para os filhos maduros, é para todos nós. Agora, nós sabemos que muita gente tem sido alcançada pelo Evangelho. Muitas pessoas têm sido tocadas, têm sido transformadas, têm sido, convencidas ali do pecado, da justiça e do juízo, têm entendido o Evangelho da graça. Muitos têm tido essa experiência, mas nem todos têm vivido o melhor de Deus para a vida delas. Muitos têm tido as experiências, mas nem todos têm vivido a melhor maneira para a vida delas. Nem todos têm experimentado essa vida plena sobre elas. E alguns, então, vivem uma inconstância. Algumas pessoas vivem uma inconstância. Um dia quer Deus, um dia quer as coisas espirituais, quer avançar, mas no outro dia ela já quer desistir de tudo, quer jogar para cima, quer abandonar tudo, trocar de projetos, trocar de igreja, trocar de tudo, se arrepende, ela fica imaginando, acho que eu vou voltar para a minha vida passada. Então, as pessoas têm tido a experiência com o Espírito Santo, mas nem todas têm de fato vivido essa vida planejada que Deus tem para elas. Nem todos têm vivido essa vida maravilhosa que o Senhor tem para mim e para você. Nem todos têm experimentado essa vida. Existe uma razão para isso. Alguns não experimentam porque não conhecem. Outros até conhecem, mas vivem de maneira equivocada. Vivem de maneira errada. E nós vamos entender que a vida cristã é uma vida de substituição. A vida cristã é uma vida de substituição. O que é isso? Olha? Por um lado, Jesus morreu numa cruz e te substituiu. Quem era para morrer no madeiro, quem era para receber o juízo de Deus, era eu e você. Quem era para pagar pelos nossos pecados, pelos nossos maus pensamentos, pelo ódio, a inveja, a ira que tem dentro do nosso coração, quem era para pagar por todos os pecados passados, era eu e era você. Mas teve um dia que Deus, diz a Bíblia, se esvaziou e ele se tornou humano, se encarnou, para que ele pudesse sentir, ser tentado todas as coisas, pudesse virar homem. E agora é interessante, porque do lado de Deus Pai não tem outro Deus, tem um homem. Porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Hoje, lá no trono, no terceiro céu, existe um homem sentado ao lado de Deus. E esse homem é Jesus Cristo. Hoje nós temos um homem sentado nas regiões celestes, sobre todo nome, sobre todo principado e potestade. E é interessante porque se ele é homem, ele me entende. É como Jó disse, é muito fácil o Senhor ser Deus. O Senhor não entende, não me entende, porque você é Deus, eu sou homem. O Senhor não me entende. Mas aí então Deus falou, é verdade, Jó. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para aí, vou ser tentado todas as coisas, eu vou viver uma vida, não vou pecar, não vou ter o pecado dentro de mim, mas eu quero sentir tudo que vocês sentem. E esse homem é Jesus. E aí então ele morre, e ele ressuscita, e ele assenta à destra de Deus Pai. Hoje nós temos um homem assentado à destra de Deus Pai. Isso é poderoso. Como isso é poderoso. E por um lado, a vida cristã é essa primeira substituição. Aquela cruz era minha e sua. A morte eterna, o inferno, a separação eterna de Deus. A grande frase do Evangelho de Mateus, Deus meu, por que me desamparaste? Era minha, era a nossa frase. Quem era para falar aquilo era eu e você. Quem era para viver essa experiência de ira de Deus, queimando o corpo, era eu e você. Mas teve um dia que ele morreu por mim e por você. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro.
para que eu e você pudéssemos experimentar a salvação e não a ira de Deus. Então, por um lado, a vida cristã é essa substituição. Substituição de quê, Roger? Me substituiu porque ele morreu em meu lugar. Ele morreu ao meu favor. Ele morreu por mim. Por isso, hoje, se eu estou em Cristo, eu não sofro mais nenhuma ira de Deus. Nenhuma ira de Deus. Por que, Roger, que eu não sofro a ira de Deus? Porque o Senhor Jesus já sofreu em meu lugar. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Olha o que ela diz. Ela fala o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Ela fala o seguinte, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Jesus Cristo. Aleluia! Deus não nos destinou para a ira, mas sim para a salvação. Então, a primeira substituição que teve na nossa vida é a substituição da cruz. Era eu e você para estar naquele lugar, mas um dia ele morreu em meu favor, em seu favor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Olha o que ele diz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No verso 15, 2 Coríntios 5, 15. Olha o que ele diz também. Tanto que esse versículo também é poderoso. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Então presta atenção. A vida cristã, que vale a pena ser vivida, a vida com base no Evangelho da Graça, é duas substituições. A primeira substituição é ele na cruz, ele me substituiu. Era eu e você que era para morrer, era eu e você ter uma eterna morte, uma eterna separação, pois ele teve no nosso lugar. Mas por outro lado é uma outra substituição. Qual substituição, Roger? Ele quer viver por nós todo dia, todo segundo. Ele quer viver por nós. Ele quer viver em nosso corpo aqui agora. O Espírito Santo foi enviado para entrar dentro de nós. Recebemos o Zoe, a vida de Deus, e agora ele quer viver por nós. Ele quer vencer o pecado por nós. Ele quer vencer a amargura por nós. Ele quer vencer a pornografia por nós. Ele quer vencer a raiva por nós. Ele quer vencer o mundo por nós. Por isso, só vence o mundo, só vence o pecado quem está em Cristo. Gálatas 2:20, olha o que diz. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, aqui na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós estamos vendo duas substituições. Por um lado, ele me substituiu na cruz, mas por outro lado, ele quer me substituir no meu dia a dia. Ele quer me substituir no meu dia a dia, vencer o pecado, vencer as tribulações, vencer muitas vezes o desânimo, vencer as aflições. Ele não vira para você e fala, beleza, agora você converteu, vamos lá, agora é com você, vai lá, campeão. Não, ele fala, olha, eu já morri por você na cruz, agora eu quero viver por você. Eu quero viver diariamente por você. Eu quero vencer por você. Eu quero fazer por você. A vida cristã, que de fato é uma vida leve, que é uma vida frutífera, é uma vida de substituição. Não é eu agora tentando a minha força, no meu esforço próprio, agradar a Deus. Eu fazer coisas para Deus. Não, é eu entender que Cristo é o suficiente e que agora tudo que eu vou fazer é Cristo vai fazer por mim. Eu não vou vencer o pecado. Não tem nenhuma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, que fala vença o pecado. Porque Deus não falaria algo que o homem não conseguiria fazer. E por isso não tem nenhuma passagem, porque ele sabe que o homem não consegue vencer o pecado. Mas lá em Gálatas está escrito que andai no Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. Em outras palavras, se eu estou cheio do Espírito, o Espírito Santo vence o pecado através da minha vida. Por isso, a vida cristã, a vida no Evangelho, é essa vida de duas substituições. Uma na cruz e o outro no meu dia a dia. O outro na minha vida diária. O outro é todos os dias. Aleluia! E aí você vai poder experimentar essa grande vida que o Senhor planejou para você. Eu vou te falar, Deus não precisa de nada seu para que você viva uma vida plena. Deus não precisa nada de você para viver uma vida vitoriosa. Eu sei que muitos querem vencer o diabo.
eles querem vencer o pecado, eles querem vencer a carne, e eles vão fazer de tudo para vencer. Mas Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para ser cheio da vida de Deus, cheio do Espírito Santo. Essa é a vida que Deus tem para você. Aleluia! Quando não temos uma vida vitoriosa, é porque nós estamos tentando viver essa vida pela força do braço. Muitas vezes pela força do braço. Tentando viver por nós mesmos. Fazendo promessas para Deus, né? Eu nunca mais vou pecar. Senhor, me perdoa só essa vez. Eu nunca mais vou pecar esse pecado. Isso é viver pela força própria. Toda vez que você promete algo para o Senhor, você está querendo viver na força própria. Deus, esse pecado aqui eu nunca mais vou cometer. Isso você está querendo falar para Deus que você tem suficiência em si para vencer. Um homem espiritual, ele fala, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Como Paulo mesmo diz, né? A minha graça, Senhor, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa é na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, é aí que estou forte. Quando entendo a minha fragilidade, a minha humanidade, a minha fraqueza, é aí que eu estou forte. É aí que eu estou forte. Amém? Queria então, hoje, mostrar para você exatamente algumas características de uma vida plena, algumas características da vida planejada por Deus, para mim e para você. Roger, eu posso viver essa vida? Sim, você deve. Você tem essa vida por direito. Você pode e vai viver, a partir de hoje, essa vida planejada que Deus tem para você. Como eu te disse no começo, tudo que alguém faz, ele planeja. E Deus tem uma vida planejada para você. Deus tem uma vida extraordinária para você viver. Não é a vida pacata, vida chata, vida ruim, vida que você está esperando apenas a morte, vida que você não aguenta mais viver, conversar com pessoas, vida que você não aguenta mais desafios, que se pudesse você desligava o botão do desligar vida. Não, é o contrário, o que Deus tem para você é aumentar vida e vida em abundância. Eu vou te falar, quanto mais você conhece a Deus, mais você quer viver. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer viver. Mais você quer desfrutar, porque Deus é vida. Deus vive. Ele sempre viveu. Ele, na verdade, ele veio antes da criação do mundo. Ele sempre foi, sempre será. Esse é o nosso Deus. Quais são, Roger, então, as características dessa vida planejada por Deus? Qual que são essa vida? O que acontece na minha vida, de fato, será uma vida planejada por Deus? Primeira coisa que você precisa entender, que a vida planejada por Deus é uma vida cheia da comunhão e da intimidade do Pai. É necessário você entender que Deus não te chamou para viver uma religiosidade, com obras e rituais monótonos, mortos, ruins. Não, a vida que Deus planejou para você não são rituais frios, sistemáticos. Não é isso que Deus planejou para você. A vida planejada que Deus tem para você é uma vida de intimidade, de comunhão. O Senhor quer relacionar com você. A Bíblia diz que quando Deus fez o Éden mesmo, o que acontece? Ele vinha toda a viração do dia. Para quê? Para relacionar com Adão e Eva. Ele quer relacionar comigo e com você. Deus não nos chama para religião. Deus nos chama para um relacionamento. Deus não nos chama para rituais. Deus nos chama para espontaneidade. Deus não chama para leis. Deus nos chama para graça, para abundância. Aleluia! A primeira característica de uma vida planejada por Deus é uma vida de intimidade e comunhão por Deus, com Deus. Esse que Deus quer. Deus quer filhos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala o seguinte, a graça do Senhor Jesus, Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Olha tanto que esse versículo é poderoso, presta atenção nele. Grava isso daí. Roger, olha o que Deus quer de você. Primeiro, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Segundo, que o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida diariamente. E terceiro, que a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, seja com todos vós. Paulo é muito claro sobre isso, que a graça de Jesus seja com vós, mas que o amor do Pai seja com vós, mas também que a comunhão do Espírito seja com vós. A vontade de Deus, a vida planejada por Deus é uma vida
cheia de comunhão, de intimidade. Onde você fala dos mínimos aos máximos detalhes. Onde você fala desde a sobremesa que você quer comer até o carro que você quer trocar. Porque Deus se importa dos mínimos aos máximos detalhes. Dos pequenos aos grandes. É uma vida de comunhão. Se eu estou angustiado, eu falo, Senhor, eu estou angustiado. Eu estou preocupado, eu estou ansioso. Senhor, fala comigo, me dê uma direção. É uma vida, então, de comunhão, de relacionamento. A vida planejada que Deus tem para você é uma vida de comunhão. É uma vida, como diz lá em hebraico, né, de koinonia. O que é koinonia? Eu lembro uma vez, há muito tempo, né, quando eu frequentava em Goiânia uma igreja, e aí eu tinha uma discipuladora e ela falava isso para mim. Ela falava, olha, a palavra koinonia é comer no mesmo prato, sentir o mesmo gosto. Eu gosto desse conceito que ela me dava. Porque essa, na verdade, é a vida planejada por Deus. É eu comer com o Senhor. É eu comer do Senhor. Interessante porque quando Deus faz o homem, Deus fez Adão e Eva, ele colocou um monte de árvore ali no jardim do Éden. E aí ele falou para o homem, olha, come de tudo, desfruta de tudo. Só não da árvore do conhecimento do bem e do mal, que apontava para a lei. O homem sempre quis a lei, né? O homem quer a lei, mas Deus quer que ele viva na graça, na abundância. E aí era a vontade do Senhor que ele comesse da árvore da vida, que ele vivesse essa vida do próprio Deus, essa comunhão, esse respirar o mesmo ar de Deus, essa vida que o próprio Deus vive. Então, a vida planejada por Deus, primeira coisa, ela é uma vida de comunhão, de intimidade. É uma vida onde você não tem que ser uma coisa mascarada para Deus, fingir que está alegre sendo que não está, fingir que está bem quando não está. Não é essa vida que Deus tem para você. É uma vida de sinceridade. É uma vida onde você chega para o Senhor e fala, Senhor, eu queria prosperar, Senhor. Eu queria casar. Eu queria avançar na vida. Eu queria multiplicar minha empresa. Senhor, faz por mim. Fala comigo. Me direciona. É uma vida de comunhão. Não é a vida de você chegar em oração e falar, ó Senhor dos céus e da terra. Eu fico pensando, será que seu pai gostaria, quando você chegasse em casa, você fosse falar com ele, será que ele gostaria que você chegasse para ele e falava assim, ó meu pai, o dono de toda essa casa, aquele que comprou o sofá, aquele que comprou o liquidificador, aquele que fez as compras mensal do mês, ó meu pai querido que me gerou há 20 anos atrás, ó meu pai amado que... Rapaz, seu pai ia falar, cara, esse cara deve estar doido, ele deve ter fumado um baseado. Não é possível que esse cara tá DG. Por quê? Porque o relacionamento do pai e do filho é paizinho. Meu pai, sabe? Ah, pai, me dá uma bicicleta. Ah, mas você tá com nota baixa. Não, eu sei, mas me dá uma bicicleta. Não é sobre mim, é sobre você. Você é bom, você é lindo, você é maravilhoso. Me dá essa bicicleta. Seu pai vai te dar. É esse relacionamento também com Deus. Eu sei que o diabo, ele atacou muitos dos nossos pais, o nosso relacionamento paterno, para estragar essa lindeza e essa concepção que nós temos a respeito do nosso relacionamento com Deus. Eu sei que muitos pais não foram, de fato, pais presentes, pai que nos trazia segurança, estabilidade, pai que nos trazia um afeto, um toque, pai que nos trazia, sabe, a confiabilidade de futuro. Mas eu quero te falar, se seu pai terreno não te deu, existe um pai celestial que está presente, que te ama e que morreu por você e morreria quantas vezes for preciso. Esse é seu pai. Esse é o verdadeiro pai. Porque até o seu pai da terra, ele vai passar, mas o nosso pai celestial, ele permanece para sempre. Por isso a vida planejada por Deus é uma vida de relacionamento. Não pode ter tanta prioridade, tanta coisa para se fazer. Eu preciso ter esse relacionamento com Deus. Tem gente que é igual, né, Marta e Maria, correndo para um lado e para o outro, são tantas coisas. Igual Marta, né? Jesus até fala para Marta, Marta, porque aquietaste seu coração, aquieta seu coração. Porque te preocupas com tanto, pouca coisa é necessário. O que é o necessário então, Roger? É você viver essa vida de comunhão. Sabe, eu gosto muito que quando eu já acordo, eu já falo, bom dia Espírito Santo. Eu já quero me envolver, eu começo a falar em línguas, começo a invocar o Senhor, começo a fluir, porque é essa vida. Eu oro dentro do carro, eu oro dentro do banheiro, eu fico orando em línguas, sabe, enquanto estou caminhando. Por quê? Porque é a vida, Deus quer um relacionamento. Sabe, imagina quando você vai relacionar com a menina ou com o menino e namorar e você tem a hora certinha de ligar. Eu vou te ligar das 7 às 7h10. Sabe, não é a vontade de Deus esse legalismo da oração.
Eu vou orar todos os dias, das 7 às 7h10. Sabe? É um relacionamento. Não tem esse negócio de horário. Deixa fluir esse relacionamento. Então, a primeira coisa, a vida planejada por Deus é uma vida de comunhão e de intimidade com o Pai. Segunda coisa para você colocar na sua mente hoje. A vida planejada por Deus é uma vida de libertação do pecado. É uma vida de livre do pecado. Não é a vontade de Deus que você caia e viva caindo todo dia, toda hora. A vida que Deus planejou com você não é que você e eu não venhamos cair, venhamos errar, venhamos tropeçar. Sim, a Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas ele vai levantar todas as vezes. E quando eu falo 7, não é porque é um número limitado. O 7 é uma plenitude. Sabe? Então, a vida que Deus planejou para mim e para você é uma vida também livre do pecado. Nós não precisamos viver caindo na pornografia, viver caindo na mentira, viver caindo num pecado em cima do outro. Nós não temos que viver essa vida, porque a vida que Deus planejou para mim e para você é uma vida livre do pecado. Ele não só nos perdoou do pecado, como Ele também nos libertou de viver sob o domínio dele. Ele não só perdoou as nossas iniquidades, como Ele também nos livrou de viver em função, em domínio dela. Isso é poderoso. Lá em João, capítulo 8, verso 36, olha o que diz. João, capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Lá em Romanos, capítulo 6, verso 22, olha o que diz também. Romanos 6, verso 22. Mas agora, Romanos 6, verso 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia! Isso é poderoso, entender essa realidade. Que a vida planejada por Deus é uma vida de comunhão, mas também é uma vida livre do pecado. Eu não preciso viver de queda em queda, eu posso viver de glória em glória. Eu não preciso ficar vivendo uma vida de baixo para baixo. Eu posso viver uma vida de cima para cima, crescendo cada vez mais. Essa é a vida planejada por mim, essa é a vida planejada para Deus, para mim e para você. Uma vida livre do pecado, uma vida onde a gente pode dizer não ao pecado. Mas se você cair, meu filho, fica tranquilo, nós temos advogado junto ao Pai, que está ali não para te condenar, mas para lembrar a Deus que Ele já te perdoou, para lembrar a Deus que Ele já pagou por você. E Deus jamais vai cobrar 2 vezes pelo mesmo pecado. Aleluia. Terceira coisa que também tem a ver com a vida planejada por Deus, é uma vida cheia do Espírito Santo. Por um lado, a vida planejada por Deus é uma vida de comunhão, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Segunda coisa, é uma vida livre do pecado. A vida onde eu posso dizer não ao pecado. Não significa que eu não vá cair, mas significa que eu não vou ficar mais sobre o domínio do pecado. E terceira coisa, é uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. Olha o que Paulo recomenda, mas na verdade é uma grande chave para a vida cristã. E não vos embriagueis com o vinho, que fala dessa alegria mundana, no qual há dissolução, ou seja, contenda, mas enchei-vos, ou seja, responsabilidade minha e sua. Do quê? Do Espírito Santo. Então a vida planejada que Deus tem para nós é uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia de vida, cheia do Espírito Santo. Então, Roger, como encher do Espírito Santo? A Bíblia continua, verso 19. Como eu, Roger, eu vou encher do Espírito Santo? E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas encher do Espírito Santo. Fazendo o quê? Falando. Falando, você precisa falar. Crente calado é crente oprimido. Crente cheio do Espírito é crente que fala. Falando o quê, Roger? Falando entre vós com salmos, hinos, entoando, louvando o Senhor de coração, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, eu preciso abrir a boca, confessar a palavra, falar as verdades ao meu respeito, falar as verdades que o Senhor tem para mim. Eu vou encher do Espírito, porque essa é a vida planejada. É uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida cheia do Senhor. Por isso eu vou falar em línguas. Por isso eu vou confessar a palavra. Por isso eu vou declarar a verdade. Porque aí eu vou transbordar do Espírito. E essa é a vida que Deus planejou para mim e para você. É a vida de sermos cheios do Espírito Santo. E não cheios de decepção.
e não cheios de tristeza, abatimento. Eu quero falar onde você esteja agora, seja cheio da vida do Espírito Santo. Se você está desanimada, depressiva, se você está achando que a sua vida vai acabar, hoje eu quero te falar, há uma vida e vida em abundância para você. Há uma vida cheia do Espírito. Você pode se encher das coisas do céu. Você pode se encher do Senhor, do teu Espírito. Você pode se encher do próprio Deus, aonde você esteja agora. Porque essa é a vida planejada por Deus. É uma vida cheia do Espírito Santo. Eu falo para você como eu amo ser cheio do Espírito Santo. Como eu amo ler a palavra. Como eu amo me envolver com as coisas espirituais. Como eu amo declarar a Bíblia, falar os salmos. Porque essa é a vida planejada que Deus tem para mim e para você. Uma vida cheia do Espírito Santo. Olha o que fala lá em João, capítulo 7, no verso 37. Eu acho isso muito legal, porque é uma passagem muito interessante. Ele diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Continua. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa poderosa. Jesus falou, olha, quem crê em mim vai ter um rio dentro de você. E esse rio vai fluir rios de água viva. Não vai fluir um rio de depressão, não vai fluir um rio de desânimo, não vai fluir um rio de culpa, mas vai fluir um rio de vida. Aonde você estiver agora, receba a vida de Deus em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo aí aonde você estiver agora. Porque essa é a vida planejada que Deus tem para nós. É a vida cheia do Espírito Santo. É a vida que o próprio Jesus viveu. Uma vida cheia da unção e da vida do Espírito Santo. Essa é a vida planejada que Deus tem para nós. Uma vida cheia do Espírito é uma vida vitoriosa. É uma vida conforme a vontade de Deus para nós. É sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Quarta coisa que é também essa vida planejada por Deus. É uma vida que vence as circunstâncias e o diabo. A Bíblia diz lá em Salmo, versículo 125, verso 1. Ela diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, firme para sempre. O verdadeiro Filho de Deus não se deixa abalar no meio da crise. Porque ele não está em crise, ele está em Cristo. O verdadeiro Filho de Deus, ele não se abala facilmente. Por quê? Porque ele está no Monte Sião. Ele está no Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião. Não vai se abalar, que é o Monte da Graça. Ele confia no perdão e na graça abundante. Por isso ele não se abala. Quem confia em si próprio, quem confia simplesmente nos outros apenas, ele pode ser abalável. Mas quem confia no Senhor, na sua graça, no seu perdão, ele jamais é abalável. Porque ele é como o Monte do Sião, ele não se abala facilmente. Porque ele não está em crise, ele está em Cristo. A crise, a mídia, as notícias não abalam, porque o Senhor é com ele. Porque ele é a menina dos olhos do Senhor, ele é guardado pelo Senhor. E ninguém, nenhuma notícia, nenhuma estatística toma o coração dele, porque ele é guardado nas mãos do Todo-Poderoso. Ele confia no Senhor, ele confia na tua graça. Ainda que ele ande no vale da sombra da morte, ele não teme mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ainda que o mundo vive uma pandemia, ainda que está liberado aí um vírus alto, ele não teme. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Aleluia! Isso é poderoso você entender. Isso é a confiança em Deus. Você não vai vencer, você já é vencedor. Eu vou repetir para você. Você não vai vencer, você já é vencedor. Porque em Cristo nós somos feitos vencedores. Nós vencemos o diabo, nós vencemos as circunstâncias, nós vencemos o pecado, nós vencemos a apatia, nós vencemos a crítica, mas em Deus, não na força própria. Porque você já é vencedor por meio daquele que nos amou. A Bíblia é muito clara sobre isso. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. A Bíblia está falando em todas as coisas nós podemos vencer? Não. A Bíblia diz, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Ela já te garante a vitória.
A palavra de Deus já te garante a vitória sobre o diabo e sobre as circunstâncias. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 8. Olha o que a Bíblia diz. 1 João 3, verso 8. Fala o seguinte: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus. No final do versículo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Aleluia! E nós somos esse Filho de Deus também, que nós manifestamos para destruir as obras do diabo, porque Cristo já destruiu. Nós tomamos apenas posse disso. Ou seja, a vida planejada por Deus é uma vida que vence as circunstâncias e o diabo. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não sei as circunstâncias que você precisa vencer. Eu não sei se é a dívida, se é a perda de algum familiar, se é um término de um relacionamento, se é um problema conjugal, se é a sua área financeira, se é a sua área da sua empresa, do seu trabalho. Eu não sei, mas uma coisa eu quero te falar, através da palavra, você já é mais do que vencedor nessa área. Se ninguém te contou, eu quero te contar. Em todas as áreas da sua vida, você já é mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos entregou a vitória. Nós somos mais do que vencedores porque Ele nos deu a vitória em todas as áreas da sua vida. Roger, mas eu não estou vendo a vitória, ao contrário, eu estou vendo a decepção, eu estou vendo a pobreza, a miséria. Apenas continue confessando e crendo nessa realidade que ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar. É questão de tempo, porque algumas promessas de Deus, elas se cumprem em determinados tempos, mas não deixe de confessar. As promessas são como a planta, são como a semente. Eu jogo lá, vai nascer, só que eu preciso regar. E quanto mais eu rego, mais ela vai criando força. E aí então ela brota e nasce. Assim também é a promessa. Eu continuo falando. E no tempo certo ela vai brotar sobre a minha vida. Porque Deus é fiel. A Bíblia diz, mesmo que nós somos infiéis, Deus permanece fiel. E essa é a vida planejada por Deus. É uma vida que vence as circunstâncias e o diabo. Quinta coisa, que é a vida planejada por Deus. É uma vida cheia de luz. Deus quer que você tenha luz, que você tenha clareza para tomar decisões. Deus quer que você tenha revelação da verdade da palavra. Uma vida planejada por Deus é uma vida também cheia de luz. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 7. Olha o que diz. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Lá em João 8, capítulo 8, verso 12. Olha o que ele diz. Ele fala o seguinte: de novo lhes falava de Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Nenhum crente deve andar a sua vida em trevas. Ao contrário, ele deve andar na luz. Andar na luz, primeiro, é ter essa clareza. Deus vai derramar luz sobre as minhas trevas, sobre as minhas dificuldades, as minhas fraquezas. Deus vai derramar luz. Mas, por outro lado, eu preciso também andar na luz. Nos fala de quê, Roger? De abrir o nosso coração. Andarmos na luz com os nossos mentores, sua liderança, o seu pastor, uns aos outros. Abrir talvez uma dificuldade que você esteja passando. Abrir uma luta que você esteja aí passando, que está te angustiando. A Bíblia fala para andarmos na luz, significa o quê, Roger? Nós compartilharmos a nossa vida com as pessoas que nós confiamos, que Deus colocou ela para nós, que Deus juntou essas pessoas, conectou conosco. Andar na luz é abrir o seu coração para certas pessoas. É você ter mentores onde você pode tirar suas dúvidas, onde você pode, falar, cara, eu estou sentindo isso, eu caí de novo nisso, isso está passando na minha vida, eu preciso dessa ajuda. Isso é andar na luz. Mas tem gente que gosta de andar nas trevas, fingindo uma pose de herói evangélico, fingindo que não tem dificuldade, fingindo que não tem luta, fingindo uma vida perfeita de um general de Cristo e ninguém pode tocar em mim. Nós temos que, de fato, andarmos na luz.
conversarmos uns aos outros, abrirmos o nosso coração, contar quais sejam as tentações que tem tenazmente nos assediado, contar para aquelas pessoas o que tem talvez passado no nosso coração. A vida planejada por Deus é uma vida cheia de luz. É uma vida que se abre com o cônjuge, se abre com a liderança, se abre com seus mentores. Essa é uma vida planejada por Deus. A pessoa que está na luz não se sente perdida, porque a luz ilumina o caminho dela e ela jamais se sente perdida. Sabe, essa é a vida planejada por Deus. Uma vida também cheia de luz. Então, é uma vida de comunhão e intimidade com Deus. É uma vida livre do pecado. É uma vida cheia de luz. É uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida que vence o diabo e as circunstâncias. Sexta coisa que é a vida planejada por Deus para você e para mim. Sexta coisa, é uma vida que pratica o bem. Você não vai ter obras para ser justificado ou salvo, não. A gente já sabe, nós aprendemos que a justificação e a salvação é pela fé. Não tem nada que eu faça para Deus me salvar, a não ser crer em Jesus e confessar o seu nome. Mas a vida que Deus planejou também é que nós tenhamos obras. Como assim, Jorge, tenhamos obras? É que é uma vida que pratica o bem. Temos obras boas uns para com os outros, não para justificação, não para a bênção, mas essa vida que Deus planejou. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós precisamos testemunhar sobre essa mudança de vida. Nós precisamos ter disposição para ouvir uns aos outros, para conversar. Nós precisamos ter essa disposição para servir uns aos outros. Interessante que lá em Mateus, capítulo 20, verso 28, olha o que Jesus fala. Ele é muito simples quanto a isso, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aquele que não serve para servir, não serve para mais nada. Você está me ouvindo? Está entendendo? A vida que Deus planejou é a vida que nós praticamos o bem. Você precisa respeitar e honrar seu pai e sua mãe. Precisa, ouvir as pessoas. Procure, de fato, praticar o bem. Não como uma forma de justificação ou salvação, mas para testemunhar das verdades que têm entrado no seu coração e na sua vida. A vida planejada por Deus é uma vida que pratica o bem. É uma vida que as pessoas vão olhar para você e falar, você está diferente. Você traz paz para essa casa, você traz alegria. Quando você chega, parece que chega alguma coisa boa. Quando você está conosco, parece que há uma liberdade. Como é bom estar com você, como é bom te ouvir. Como é bom, você não julga ninguém. Você não está ali com uma arma apontada religiosamente para ninguém. É uma vida que pratica o bem. É uma vida que busca entender as pessoas, não julgá-las. É uma vida que fala a verdade, mas em amor, com graça. É uma vida, de fato, que está ali para servir as pessoas. Muitas pessoas que estão, às vezes, na igrejas, quando falam para elas servirem, vem aqui servir, vamos se dispor, vamos, levantar um prédio aqui nessa obra, vem todo mundo ajudar a limpar, vamos fazer. Tem gente que corre. Gente, vamos lá, vamos tirar a oferta aqui para a gente avançar, crescer, colocar a igreja aqui num canal de televisão, para a gente expandir essa mensagem. Aí tem gente que não quer. Então, meu querido, a vida planejada por Deus é uma vida que pratica o bem, que faz principalmente pela obra do Senhor. Que faz principalmente pela obra do Senhor. Tem um versículo que eu acabei de lembrando ele aqui, na verdade, lá em Gálatas, capítulo 6, verso 9. Olha o que ele diz. Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aí verso 10, aí que ele continua. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E isso, na verdade, o que é transbordar? Transbordar é servir as pessoas com aquilo que você tem. É servir as pessoas com aquilo que você pode. Transborde na vida das pessoas. Pratique o bem. Seja a carta viva
na mão das pessoas. Seja a carta viva do Evangelho. Para que as pessoas olhem para você, você não precisa nem pregar. Interessante é que Jesus não pregava sobre ele mesmo. Ele não estava lá pregando sobre ele mesmo. A Bíblia diz que Jesus, ele agia, ele tocava, ele falava, ele mostrava compreensão ao pecador, ele não julgava, ele não recriminava, ele mostrava compreensão. A pregação de Jesus era viver o amor. A pregação de Jesus não era grandes sermãos com palavras bonitas, exemplos cabulosos, exemplos inteligentes, não. A pregação de Jesus era viver o amor. Era demonstrar graça, perdão e aceitação para todos. A vida de Jesus, a pregação de Jesus era viver o amor. E não apenas pregar sobre o amor, ou até mesmo não pregar sobre si. Jesus não ficava falando, ó, gente, eu vim falar sobre mim, viu? Não, ele agia. Ele tinha graça, ele tocava no leproso, ele abraçava a prostituta, ele conversava, ia almoçar com um político ladrão. Sabe por quê? Porque ele veio para os que estavam perdidos. Ele veio para mim e para você. E a vida planejada para Deus, para a nossa vida, é uma vida que pratica o bem, que busca servir, que busca ofertar, que busca o crescimento da obra, que busca se dispor para servir ao ministério, às pessoas, sabe, a abrir sua casa para uma reunião, a servir os irmãos, se você tocar para os irmãos, se você pregar para os irmãos. Sabe, isso é a vida que Deus planejou para você, uma vida de prática do bem entre uns aos outros. Aleluia. Sétima coisa, que é a vida planejada por Deus, é uma vida de abundância e prosperidade. Acredite, Deus tem uma vida de prosperidade e abundância para mim e para você. Não é a vontade de Deus que nós vivamos uma vida de escassez. Escassez não tem nada a ver com Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em João 10, versículo 10. Fala o seguinte, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância no original grego significa perissos, que na verdade é excede. Então, o que Deus tem para nós é exceder. Ele quer exceder. Ele não quer apenas encher um vaso, ele quer transbordar o vaso. Então, a vida que Deus planejou para mim e para você é uma vida de abundância. Foi Ele que falou, mas eu vim para que tenham vida. E não é só uma vida legal, não. É uma vida e vida em abundância, em crescimento, em prosperidade. A pobreza não honra a Deus. Por muitos anos a pobreza foi vista como virtude, foi vista como humildade, mas a pobreza não honra a Deus. A prosperidade, o crescimento, essa convicção da bondade de Deus. Eu não estou falando de bens materiais, mas eu estou falando de você romper financeiramente também. De você ter a sua liberdade, de você poder investir na obra, de você poder, sabe, viajar para missões, de você de fato ter o dinheiro para investir na obra de Deus. O Senhor tem uma vida de prosperidade e abundância para você. Rejeite tudo que é diferente disso. Tudo que é diferente de prosperidade e abundância, rejeite, porque essa não é a vida que Deus tem para você. Eu não estou falando que todos vão ficar milionários ou bilionários. Não, não vão. Não vão ficar todos milionários e bilionários. É lógico que teve muita gente rica na Bíblia, muitos homens de Deus, mas não foram todos. Entende? Mas que Deus vai te fazer prosperar e abundar, sim, essa vida Ele planejou para você. Interessante, lá em 2 João, 3 João, na verdade, capítulo, só tem um capítulo, né? Verso 1 e 2. Olha o que diz. 3 João, ele diz o seguinte: ao presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade, verso 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Presta atenção no versículo. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Gaio era próspero em tudo. Gaio era próspero em tudo. Aleluia! Gaio era próspero em tudo. E aqui João está falando, amado, eu faço votos para que você prospere ainda mais. Eu sei que você já é próspero, mas que a sua alma, que você prospere ainda mais. Interessante porque no verso 3 ele conta como ele deseja essa prosperidade.
E por que Gaio tem prosperado tanto? Aí ele fala, olha, pois Gaio, eu fiquei sabendo de sobremodo alegria pela vinda dos irmãos e do testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Quanto mais você andar na verdade, quanto mais você saber da verdade, mais você prospera. A Bíblia diz que Gaio prosperava porque ele andava na verdade. Ele andava na luz, com certeza ele estava andando exatamente conforme essa palavra. Ele estava andando na vida planejada por Deus. Aleluia, eu quero declarar sobre a sua vida o crescimento e a prosperidade. O Senhor tem isso para você. E oitavo e penúltimo, é uma vida de fé. A vida planejada por Deus também é uma vida de fé, de você crer. Hebreus capítulo 11, verso 6. Olha o que ele diz, Hebreus capítulo 11, verso 6. Porque, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, não tem como agradar a Deus. Por quê? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele torna galardoador dos que o buscam. Para vivermos uma vida vitoriosa, para vivermos a vida planejada por Deus, eu preciso ter fé. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que estão falando, pelo que a mídia fala. Eu não vivo pelo meu sentimento. Tem dia que eu levanto, eu não sinto nada, mas mesmo assim eu creio que o Senhor está comigo. Tem dia que eu levanto, eu arrepio, eu choro. Aleluia por isso. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não vive pelos sentimentos. Ele não vive com os sentimentos. E tem dia que eu levanto, eu acho que Deus está longe. Não me interessa, eu não vivo por sentimento. Eu vivo por convicção. E a palavra de Deus diz que Ele estará comigo até a consumação do século. Todos os dias da minha vida, porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus comigo. Ele é um Deus presente. Então eu não vivo por sentimentos, porque os sentimentos são enganosos, inconstantes. Eles não qualificam a realidade. Mas a fé sim. A fé sim. Por isso, viva pela fé. Viva crendo e confessando as promessas de Deus. Mesmo que o fato seja diferente da verdade. Quando alguém, por exemplo, está enfermo, eu não sou contra os fatos. Não tem como irmos contra os fatos. Se alguém está enfermo, ele está lá, está com a dor de garganta, por exemplo. É fato que ele está com dor de garganta. Mas é verdade que Jesus já levou na cruz todas as enfermidades. Então agora ele pode colocar a mão na garganta e orar e declarar a cura. Nós não negamos o fato, mas nós ficamos com a verdade. Entendeu? Aleluia por isso. É a vida que Deus planejou para mim e para você. É uma vida de fé. Para vivermos essa vida vitoriosa, essa vida planejada, nós temos que ter fé, confiar e acreditar. Quanto mais eu conheço da graça de Deus, mais fé eu tenho. Quanto mais eu conheço da bondade e da graça de Deus, mais fé eu tenho. Porque quando eu vejo a graça, Deus vê a fé. Interessante que quando você vê lá nos evangelhos a mulher hemorrágica, e ela está ali há 12 anos, né, aquela hemorragia saindo dela. Interessante, então, que ela resolve enfrentar aquela população, aquela comunidade, aquele tanto de pessoas. E a Bíblia diz que ela tocou na orla. E quando ela tocou na orla, Jesus olhou para ela e falou para ela, a tua fé te salvou. Você pode ter certeza que ela não tinha ficado lá. Eu vou ter fé, eu tenho fé suficiente, eu consigo, eu posso, eu vou tocar. Não, ela apenas falou, cara, eu estou sabendo que Jesus está passando por aqui. Eu creio na misericórdia, no amor dele, eu vou só tocar. Se ela só tocou, é porque ela acreditava mesmo que se ela só tocar, né, por causa da graça e da bondade de Deus, ela receberia. Presta atenção, quando você vê a graça, Deus vê a fé. Quanto mais você conhece da graça de Jesus, mais ele carimba como fé. Você quer ter fé? Busque entender da graça. Você quer ter fé? Busque conhecer mais da graça. Quando você vê a graça, Deus carimba como fé. Por isso o homem de Deus, ele cresce com fé. Nós estamos firmados não no sentimento, nós estamos firmados na palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É isso que é a verdade. Eu estou firmado na palavra. Eu não sou firmado na mídia, nas notícias, nos jornais, que as pessoas falam ou nas opiniões alheias. Eu sou firmado na verdade do alto, na verdade dos céus. Esse é a vida planejada. É quando você confia e confessa e declara a palavra de Deus. Porque a verdade de Deus é a verdade para a sua vida.
Aleluia. E por último, para nós encerrarmos aqui então, antes de eu fazer a oração por você. A vida planejada por Deus também é uma vida de descanso. É uma vida de paz. A vida planejada por Deus é uma vida de paz e descanso. Na verdade, o Senhor ele não deseja ansiedade para nenhum dos seus filhos. Porque a ansiedade, na verdade, é duvidar do Senhor. A ansiedade é não acreditar na sua bondade. Foi Jesus mesmo que falou. A sua ansiedade não acrescenta nada. Não faz crescer um côvado. Se o Pai do céu alimenta as aves que não semeiam e nem plantam, nem colhem, se o Pai do céu veste os lírios dos campos, ainda mais você que é filho. A vida planejada por Deus é uma vida de paz, uma vida de descanso. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 4, verso 9, diz o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Talvez achamos que talvez você ache que Deus está atrasado. Talvez você ache que Deus esqueceu de você. Talvez você ache que aquilo não vai mais acontecer na sua vida. Talvez você ache que o prazo está acabando. Talvez você ache, Deus deve ter pulado a minha cartilha, Deus me abandonou, Deus largou. Não, essa não é a realidade. Deus jamais abandona um filho seu. Deus jamais esqueceu de você. Se você talvez está passando por alguma coisa, talvez seja apenas o tempo, mas Deus jamais vai esquecer de você. Deus jamais vai colocar você para escanteio. Deus não é esses líderes que nos abandonam, nos larga quando erramos. Não, Deus ele tem o maior amor, cuidado e carinho por você. Ele jamais vai te abandonar. Talvez você hoje está pensando, acho que Deus está atrasando a minha promessa. Acho que Deus está atrasado. Não, meu querido, Deus nunca se atrasa. Tudo é no tempo certo. Tudo é no tempo dele. O nosso tempo não é o tempo dele. Muitas coisas nós achamos que tem que acontecer hoje e agora. Mas ele vê que se aquilo acontecer vai nos prejudicar. Por isso não acontece. Porque Deus apenas não quer ficar nos mimando. Deus quer o melhor para nós. Porque às vezes quem mima, às vezes extrapola no cuidado. Mas Deus tem um cuidado perfeito. Um cuidado que sabe o momento certo e a coisa certa para te dar. Por isso, se algo não aconteceu ainda, não é atraso, não é esquecimento. É amor de Deus por você. É porque Ele te ama e Ele sabe exatamente o kairos, o tempo certo das coisas abrirem para você. Apenas continue, apenas confesse, apenas deleita-se, descanse nas promessas do Senhor. Porque mesmo eu e você sendo infiel, Ele é fiel. Porque nele temos o sim e o amém, o começo e o fim, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Aquieta o seu coração e entenda que o Senhor tem o melhor para você. Nós não sabemos o melhor para nós, mas o Senhor sabe o melhor para nós. Ele não se esqueceu de você, Ele não abandonou você, Ele não vai trocar você. Em hipótese alguma, Ele jamais nos abandona. Deus quer fluir na nossa vida, mas presta atenção nisso. Deus quer fluir na nossa vida, mas Deus quer que você viva uma vida de confiança. A vida de Deus flui onde não há preocupação. A sua preocupação tira a mão e o agir de Deus. Deus não trabalha, não age para aqueles que estão preocupados, porque o maior sinônimo de alguém que tem fé é que ele descansa, é que ele descansa, é que ele entrega, é que ele se deleita. Ele fala, eu não estou vendo, mas o Senhor sabe. Eu não estou vendo ainda, mas o Senhor sabe o melhor tempo, o Senhor sabe a melhor pessoa, o Senhor sabe quando essa porta deve e vai abrir. Por isso eu descanso no Senhor. A ansiedade chama Deus de mentiroso. A ansiedade duvida da bondade de Deus. Mas aquele que entrega o seu coração ao Senhor e descansa no Senhor, ele começa a agir. Porque acredite, ou é a sua mão ou é a mão de Deus. Ou você coloca a mão ou Deus coloca. Por isso, aquieta hoje o seu coração. Tem coisas que não aconteceu na sua vida porque ainda não é o tempo. Não é maldade de Deus, não é atraso de Deus, é amor de Deus. É porque Ele sabe exatamente o momento certo das coisas acontecerem. Nós muitas vezes, pelo nosso egoísmo, pela nossa precipitação, pelo nosso orgulho, queremos agora, hoje. E muitas vezes, aqueles pedidos que na verdade vão nos fazer mal. Mas Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o melhor para nós. Por isso, quanto mais conhecemos a Deus, seu amor incondicional e sua graça, mais descansamos no seu amor
e aí então receberemos. Quero ler um último versículo para nós encerrarmos essa palavra de hoje. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 18. 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Não existe medo. Antes, o perfeito amor, não o nosso amor para com Deus, o dele para conosco. Esse é o perfeito amor. Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, produz insônia, questionamentos. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Lança fora o medo. Não que eu devo amar a Deus, mas eu amo porque Ele me ama. Nós não amamos porque nós queremos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quanto mais eu conheço desse amor, quanto mais eu tenho entendimento desse amor, eu descanso nos braços do Senhor e eu sei que Ele cuida de mim. Eu lanço, a Bíblia é muito clara sobre isso, lança sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Quando a vida que Deus planejou para mim e para você, então, é uma vida de paz, uma vida de descanso. A frequência do Espírito é uma vida de paz. O Espírito Santo trabalha no coração daqueles que descansam e confiam no Senhor. Ele vai sim te dar seu casamento que você tanto quer. Ele vai sim multiplicar a sua igreja. Ele vai sim fazer você viajar nesse intercâmbio. Ele vai sim fazer você pagar esse carro, essa casa. Ele vai sim fazer você prosperar. Ele vai sim te dar sabedoria para abrir empresas e ser um grande empresário. Mas apenas descanse. Apenas confie no seu amor. Viva dia após dia. O hoje, o agora. Porque o amanhã só existe no calendário de Deus. O ontem não existe mais para ninguém. Então é só o hoje. Por isso que o hoje se chama presente. Viva o hoje. Viva o seu presente. Confiando na bondade, na graça e misericórdia do Pai. Porque Ele cuida de você. E essa é a vida que Deus planejou para mim e para você. Amém? É uma vida de comunhão. Uma vida livre do pecado. É uma vida que vence as circunstâncias e o diabo. É uma vida cheia do Espírito. É uma vida de que anda na luz. É uma vida de perseverança. Mas é uma vida também de paz e descanso. É uma vida de fé. É uma vida de abundância e prosperidade. Essa é a vida que Deus planejou para mim e para você. Se você não tem vivido nenhuma dessas áreas na sua vida, eu quero te falar, essa é a vida que Deus planejou para você. E a partir de hoje você vai viver. Não porque merece, porque Deus abençoa quem não merece. Deus abençoa através do seu favor imerecido. Mas porque Ele te ama e Ele quer que você viva essa vida que Ele tanto planejou para você viver. Eu quero orar por você. Eu quero declarar e abençoar que a vida planejada por Deus é a vida que você vai viver. É essa vida que você vai viver. Aleluia. Olhe para Jesus, confie em Jesus, deleite o seu coração em Jesus, que Ele cuida de você e Ele vai realizar grandes feitos. Aleluia. Deixa eu orar por você. Se você entendeu essa palavra tão poderosa, que essa vida planejada que Deus tem para você, deixa eu orar por você. E você que não confessou Jesus, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por estar aqui conectado com os meus irmãos e as minhas irmãs. Deus, eu oro para que aquele que está enfermo, ele receba da cura agora em nome de Jesus. A restauração, ó Deus, da saúde, dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Ó Deus, a cura da anemia, do câncer, da hepatite. A cura, Deus, de toda a enfermidade nos ossos, nos olhos, na cabeça, nos pés, no estômago. Eu declaro agora em nome de Jesus. Você que está me ouvindo agora, receba cura da parte do Senhor agora em nome de Jesus. Pela graça, apenas pela graça, receba agora essa cura. Deus, eu oro para aquele que está depressivo, angustiado, mal, chateado, culpado. Eu oro para que o Senhor remove agora do coração, da mente deles essa culpa, essa condenação. Eu oro a Deus para que aonde essa pessoa estiver, ela receba o toque do Teu Espírito e ela possa receber essa abundância da graça. Que ela possa entender que ela é justa não pelos comportamentos dela, mas sim porque Cristo é a nossa justiça. Pai, eu declaro agora prosperidade, abundância, crescimento, luz do Senhor. Eu oro a Deus para cada pessoa que está me ouvindo agora, que ele venha a partir de hoje viver essa vida planejada que o Senhor tem para eles. Viver essa vida que o Senhor planejou antes mesmo do nosso nascimento. Porque toda vida que está fora disso não é a vida que o Senhor tem para nós.
Por isso, ó Deus, eu quero declarar que essa pessoa, aonde ela estiver, ela receba agora o toque do Teu Espírito, a vida do Senhor hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Conte comigo. Se precisar de algum pedido de oração, de algum conselho, manda aqui nos comentários ou também vai lá no meu Instagram, procure um telefone que possa falar comigo. Eu quero falar com você, quero poder te abençoar e ouvir. Deus abençoe, que a graça seja abundante no seu coração. O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem.